So the two of them, the chatbots that are a revolution in software, and then quantum computers, which are a revolution in hardware, when they get together, watch out. So we're talking about an extremely powerful alliance between software and hardware. Já se pegou pensando como será nosso futuro, com o avanço das tecnologias como os supercomputadores quânticos e a inteligência artificial? É impossível deixar de imaginar como será nosso mundo sob efeitos dessas novas ferramentas. Ao mesmo tempo, com os rápidos avanços fica difícil projetar períodos pequenos, mesmo que só de alguns anos. Poucas pessoas há alguns anos atrás, quase ninguém apostaria no nível de acessibilidade que a IA tem hoje, por exemplo. Qual será a surpresa do futuro? Temos a sensação de olhar para um horizonte, algo que não conseguimos enxergar o fim. Mas, analisando o cenário atual e estudando a fundo essas tecnologias e seus impactos, você pode olhar para lá do horizonte. Ao fazer isso, as conclusões podem ser assustadoras. Cientistas da NASA ficaram surpresos com as possibilidades e te convidam a dar uma olhada no futuro. Qual vai ser a consequência do avanço da inteligência artificial e dos computadores quânticos? Deixe seu like e continue assistindo para entender os riscos e o verdadeiro potencial da união entre computador quântico e a inteligência artificial. Michio Kaku alerta sobre a necessidade de ter cuidado frente às revoluções da computação quântica e inteligência artificial. Mas o que ele quer dizer com isso? Para responder essa pergunta, temos que entender o conceito básico de computação quântica e de inteligência artificial. Vamos entender de forma objetiva o que é computação quântica. Computação quântica é computadores que processam informações usando princípios da física quântica, ou seja, ele trabalha com partículas muito pequenas. Um computador tradicional tem como unidade básica de informação o bit. Já o quântico utiliza partículas subatômicas, o qubit. A diferença é que o bit é um sistema binário, podendo ser 0 ou 1. Já o qubit pode ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Sendo assim, o qubit carrega mais informações do que o bit clássico dos computadores normais. Sua propriedade de sobreposição permite que ele realize cálculos paralelos e explore múltiplas possibilidades simultaneamente. O que isso significa na prática? Computadores muito rápidos, capazes de resolver problemas e realizar funções muito mais complexas que os tradicionais. Os computadores quânticos são 250 milhões de vezes mais rápidos do que um computador tradicional. Essa capacidade tão superior representa uma enorme evolução. Para ter ideia, 10 qubits representam a capacidade de mais de 1 milhão de bits. Os cálculos quânticos são feitos por portões quânticos, que são algo semelhante aos portões lógicos clássicos, conhecidos como portões quânticos. Esses portões controlam os qubits, os direcionando para tarefas específicas. Ao usar uma sequência desses portões a um conjunto de qubits, executamos algoritmos quânticos e resolvemos problemas de complexidade enormes. Uma das características mais interessantes e relevantes da computação quântica é o emaranhamento. Quando os qubits têm uma conversa constante e se emaranham, eles ficam conectados para sempre, independente de distância física. Isso pode ser a chave para comunicações remotas mais complexas. Einstein chamou, certa vez, esse fenômeno de ação assustadora à distância. Uma curiosidade é que os computadores quânticos são menos práticos em alguns casos, quando comparamos seu desempenho com computadores tradicionais realizando tarefas básicas do dia a dia. Por isso, mesmo que eles sejam considerados evoluções, a tendência é que mesmo que se tornassem superacessíveis, o que é pouco provável, eles não substituiriam a computação como conhecemos hoje por completo, apenas ficariam responsáveis por funções específicas e expandiriam as possibilidades atuais. Falando sobre momentos importantes da linha do tempo da computação quântica, a pesquisa sobre o tópico começou na década de 50. Em 1981, em uma conferência no MIT, o físico Richard Feynman apresentou uma proposta para a utilização de sistemas quânticos em computadores, com o objetivo de conseguir capacidade de processamento superior aos comuns. 4 anos depois, em 1985, David Deutsch, da Universidade de Oxford, foi o primeiro a descrever como seria um computador quântico.
Talvez o momento mais decisivo nessa ainda recente história tenha sido em 2001, quando cientistas da IBM fizeram um experimento que mostrou que o tópico não era apenas uma teórica distante, e sim algo possível. Eles fizeram isso ao demonstrar em um experimento que era possível controlar os qubits usando ressonância magnética. Era então possível ordenar essas partículas subatômicas e, por consequência, usá-las como parte de um sistema. O experimento levou o assunto a um patamar mais palpável e impulsionou as pesquisas na área. Em 2013 aconteceu outro avanço notável. O Google se uniu com a NASA para criar um computador quântico, o D-Wave 2. Você pode imaginar a força dessa máquina criada por uma das maiores potências em tecnologia do setor privado, o Google, e pela agência com maior tecnologia dos Estados Unidos, a NASA. Parecia uma soma de recursos dos sonhos. O computador fica no Ames Research Center, mas seus progressos foram paralisados. Existiam grandes preocupações sobre os riscos que um computador tão avançado poderia representar. Os cientistas ficaram assustados à medida que mais testes eram feitos e a força do computador se comprovava. O projeto então foi parado e assim segue, desde então. Imagine as possibilidades que essa evolução tecnológica pode trazer. Estamos falando de levar a ciência da computação e suas operações a um próximo nível. E é exatamente daí que surgem as preocupações levantadas por Michio Kaku, outros cientistas e até governos. Um sistema quântico pode facilmente decifrar senhas e criptografias complexas, o que representaria um risco para toda a segurança digital. Bancos, sistemas do governo, hospitais, streamings, tudo seria consideravelmente mais vulnerável quando pensamos na possibilidade de um ataque por uma máquina quântica. Uma forma de se proteger disso seria adotando segurança de nível quântico nos equipamentos que precisam ter um nível de proteção maior, o que poderia criar a necessidade não esperada de atualizar todas as formas de defesa cibernéticas da atualidade. Especialistas trabalham em algoritmos criptografados resistentes a computadores quânticos, que servem como escudos para ataques mais complexos. Eles podem ser a forma de defesa mais acessível no futuro. O desenvolvimento dessa defesa se tornou prioridade de muitas equipes, porque quanto mais se estuda, mais se constata a facilidade que esses supercomputadores têm de passar por criptografias que, para nossos padrões atuais, são chamadas de complexas. Michio Kaku também menciona o problema da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia criada para simular o pensamento humano. Seu conceito surgiu em 1956 por John MacArthur, durante uma conferência no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Após a introdução desse conceito, ele virou basicamente uma lenda popular, influenciando o imaginário das pessoas e obras audiovisuais. Parecia uma fantasia, algo muito distante. Na época, ninguém imaginava que estaríamos aonde estamos hoje. O uso da inteligência artificial cresceu de forma acelerada no último ano. Não se pensava que uma tecnologia tão avançada pudesse ser acessível para tantas pessoas, inclusive de forma gratuita. O ChatGPT, forma mais popular de inteligência artificial disponível online, dá respostas e gera conteúdos em segundos. Em outros níveis, a inteligência artificial substitui ou ameaça substituir profissionais em diversas áreas. Escritores, desenhistas e até dubladores veem seus trabalhos ameaçados por robôs. Isso gerou muita preocupação em muitas áreas artísticas que se mobilizaram e, em alguns casos, entraram em greve. O debate público sobre a forma correta de usar essa ferramenta e quais seus limites éticos tomaram conta do cenário mundial. Quais os possíveis desdobramentos de investir em inteligências artificiais tão avançadas e como proteger os humanos disso? Fora o risco de pegar empregos, a inteligência artificial representa uma ameaça a mais? Poderíamos ver ela se voltando contra os seres humanos? Parte da população vê com temor os avanços de testes com inteligência artificial, os quais incluem conectá-las com outras máquinas e levar suas capacidades de raciocínio a níveis ainda mais altos. Uma tecnologia que simula comportamentos humanos e que é amoral pode se tornar um inimigo? Quais os riscos de aliar a inteligência artificial a computadores quânticos? O potencial da inteligência artificial é ainda maior quando ela é associada com a computação quântica e, por consequência, as preocupações relativas a ela também. Inteligência artificial funciona por machine learning.
Ou seja, ela vai aprendendo com as informações dadas para saber como deve se comportar em cada situação. A computação quântica tem um potencial de acelerar exponencialmente o processo de aprendizagem desses softwares, que ainda é relativamente inicial. Um chatbot que fosse sustentado por tecnologia quântica poderia gerar respostas mais rápidas e também trabalhar como um verificador de fatos muito ágil para garantir uma criação de conteúdo mais correta. O temor de muitos cientistas sobre conectar inteligência artificial à computação quântica tem relação com essa tecnologia ter suas capacidades ainda incertas. E estaríamos dando a ela controle de ferramentas muito poderosas que podem passar por criptografias e quebrar quase todo tipo de senha online. Só poderíamos alinhar essas ferramentas tendo um controle pleno sobre a inteligência artificial, do contrário, os resultados poderiam ser catastróficos. Existe uma ala de cientistas que defendem firmemente que a evolução da inteligência artificial em patamares muito grandes pode gerar uma situação de descontrole. Uma revolta de robôs é tema de filme ou poderia ser uma preocupação real? O fato é que não deixa de ser curioso pensar no quão parecido com um ser humano a inteligência artificial pode chegar e o quão poderosa ela pode ficar com acesso a hardwares que não limitem seu potencial. Um ponto importante no receio com a inteligência artificial é entender que seu risco principal talvez não seja uma revolta das máquinas, uma criação de consciência e oposição aos seres humanos, e sim, sua utilização para coisas ruins por outros humanos. Quantas ferramentas ao longo da história foram pensadas com um propósito e acabaram sendo deturbadas para fazer o mal? Grandes corporações poderiam criar ondas de demissões, por substituição por inteligência artificial. Artistas podem ser menos valorizados e preteridos por essa tecnologia. E já tivemos casos da geração de imagens por inteligência artificial sendo usada para criar fotos falsas de outras pessoas. Os riscos do crescimento da inteligência artificial parecem menos uma questão de ficção científica e mais uma questão de como nós, como sociedade, estamos preparados para usar tais ferramentas. É menos uma questão de robôs se voltarem contra humanos e mais uma questão de nós mesmos nos voltando uns contra os outros. Quando falamos dos benefícios desses avanços, eles também são muitos. Imagine como as evoluções da computação podem ajudar na área da saúde, tecnologia, educação e tantas outras. E a inteligência artificial, que não é só sobre substituir pessoas, e sim servir como uma ferramenta para ser usada por elas, pode realizar tarefas quase em um nível de perfeição novo, em diversas áreas, como edição de áudio, projeções mercadológicas e diagnósticos. Computadores quânticos podem simular a ação de partículas minúsculas, então podem ser aliados importantíssimos no campo de estudos do corpo humano. Atualmente, nossa compreensão é limitada pela qualidade dos equipamentos que temos à disposição. Além disso, as simulações quânticas podem acelerar consideravelmente os estudos por novos fármacos, o que representaria uma facilidade maior para criar remédios novos. O mesmo na produção de materiais. Suas simulações podem dar muitas possibilidades nos experimentos de novos materiais complexos, como materiais para espaçonaves e catalisadores. Análises de toneladas de dados rapidamente podem ajudar o mercado financeiro, gerando relatórios e insights para, por exemplo, tomada de decisão em investimentos. E com a adição da inteligência artificial, é possível levar a inteligência de mercado e as projeções a um novo patamar. E já se pegou pensando nos mistérios do universo? A ciência quântica pode trazer respostas para a astrofísica, física de partículas e cosmologia. Essa máquina pode fazer simulações precisas, que podem simular com precisão estágios iniciais do universo, ajudar a entender comportamento de matérias no espaço e até como funciona um buraco negro. Com computadores tão avançados, poderíamos dar um passo a mais no caminho de entender mais da nossa galáxia e até de outras. Tantas áreas que podem e já se beneficiam das evoluções tecnológicas nos deixam apenas a opção de entender a maneira mais segura de lidar com essa nova realidade. Podemos reconhecer seus potenciais riscos, mas não podemos fingir que elas não existem e simplesmente evitar os avanços que batem à porta. Um mundo de possibilidades incríveis se abre e elas são mais do que conseguimos contar. Com elas, talvez venha a necessidade de controle, de cautela, afinal estamos falando de algo poderoso.
Outra teoria que já deixou a comunidade científica chocada diz que tecnologia quântica pode já estar sendo usada no infinito do universo, na forma de buracos negros. Isso mesmo, cientistas já teorizaram que civilizações alienígenas poderiam usar buracos negros como computadores quânticos. Mas como assim? Já falamos que computadores quânticos operam através da movimentação de partículas subatômicas, o qubits. Roger Penrose, físico e matemático, já propôs que buracos negros poderiam ser usados como fontes infinitas de energia, pela força de sua gravidade. Com uma tecnologia suficientemente avançada, acredita-se que eles seriam a fonte perfeita para processar dados em uma escala absurdamente grande. Faria sentido então que civilizações avançadas fizessem uso desse recurso, caso conseguissem, provavelmente recriando esses vácuos em menores escalas sobre os quais tivessem mais controle. A tese em questão diz que olhamos errado para as provas da existência de vida extraterrestre. O mais comum é que a NASA busque por sinais de rádio ou sinais visuais através de telescópios superpotentes, mas talvez da assinatura energética de buracos negros é que possamos extrair algum registro ou prova da existência de outras civilizações. Seria essa a resposta do paradoxo de Fermi? O paradoxo de Fermi levanta a questão do universo ser grande e que, portanto, as chances de sermos a única forma de vida seriam baixas. Por isso, considero um paradoxo que nunca tenhamos evidências concretas ou contatos indiscutíveis com civilizações de outros planetas, já que os sinais de suas existências deveriam ser amplos, considerando a quantidade de possíveis vizinhos. A partir disso, são desenvolvidas teorias sobre o motivo. Uma delas diz respeito à possibilidade dessas civilizações preferirem se manterem ocultas e conseguirem fazer isso através de buracos negros. Imaginar que esses buracos também possam armazenar e processar informações iria de acordo com essa teoria. Não importa quão avançada seja uma civilização ou quão diferente seja sua composição de partículas e química da nossa, somos unificados pelas leis da física quântica e da gravidade. Essas leis nos dizem que os armazenadores mais eficientes de informação quântica são os buracos negros. Falas de Jad Valley, físico teórico do Instituto Max Planck de Física na Alemanha. Observatório de neutrinos IceCube, localizado na Antártica, é apontado pelos cientistas como uma base com capacidade de detectar a assinatura de computadores quânticos em buracos negros, devido ao tipo específico de radiação que eles liberam. Essa é vista como uma possível nova forma de buscar resquícios de vida inteligente no universo. É claro, isso dependeria de uma questão de alcance, o que pode complicar as pesquisas. A teoria pode ser verdadeira e mesmo assim não conseguir ser comprovada analisando um buraco negro que esteja, entre aspas, perto de nós. A ideia de uma tecnologia assim, que trabalhe com buracos negros, parece muito distante para nós. O próprio conceito de computação quântica já parece, pelo menos para a população em geral. Teríamos que caminhar muito para conseguirmos ter a utilização de um equipamento assim em larga escala. Estamos falando de uma engenharia muito sensível, que demanda uma mão de obra com qualificações bem específicas. Manter e controlar os qubits é outro grande desafio. A tendência é que computadores quânticos não cheguem ao estágio de acessibilidade no qual a inteligência artificial está atualmente, devido a seus tantos desafios de produção em larga escala. Pelo menos essa é a noção que temos hoje. Hoje o mundo lida com muitas tecnologias que podem proporcionar avanços fascinantes, que podem levar áreas a outros patamares, e também que podemos de alguma forma nos aniquilar. A inteligência artificial e a computação quântica podem entrar nesse pote? Qual o tamanho da cautela necessária nessa época de avanços tecnológicos? O desafio para a geração parece ser encontrar aonde está a linha entre a necessidade de progresso e o cuidado. Entre os possíveis avanços ao mercado e a ética, a linha entre o benefício e o risco que muitas vezes não é tão clara. Uma coisa é fato, as tecnologias que as gerações passadas só sonharam estão aqui, diante dos nossos olhos agora. Agora, e se existir vida inteligente em um lugar distante no universo? Como seria a aparência desses seres de outro planeta? Clique nesse vídeo para saber mais. Obrigado por assistir até aqui. Comente abaixo quais são suas expectativas para o futuro.